Você já se sentiu culpado por algo que não foi culpa sua? Já ouviu alguém dizer que o que você passou foi um castigo? Que a dor que você carrega é consequência de algum erro seu ou dos seus pais? Essa pergunta não é nova. Ela tem mais de 2000 anos. E foi exatamente com essa pergunta que os discípulos se aproximaram de Jesus, diante de um homem que nunca tinha enxergado. Um homem que nasceu cego. Um homem que para aquela sociedade era símbolo de pecado, de punição, de abandono de Deus. Mas Jesus olhou para aquele homem e respondeu de um jeito que ninguém esperava. De um jeito que vai mudar o que você pensa sobre o seu próprio sofrimento. Fique até o final, porque essa mensagem pode ser exatamente o que você precisava ouvir hoje. Imagine uma rua movimentada em Jerusalém. Pessoas indo e vindo, mercadores, crianças correndo, fariseus caminhando com suas vestes longas. E ali, sentado no chão, um homem. Ele não via nada, nunca tinha visto. Desde que nasceu, o mundo para ele era escuridão. Naquela cultura, ser cego era mais do que uma limitação física. Era uma sentença social. As pessoas acreditavam, com toda a convicção, que uma pessoa nascia com alguma deficiência porque alguém havia pecado. O pai, a mãe ou até a própria pessoa, de alguma forma misteriosa antes mesmo de nascer. Era uma teologia do castigo. Uma fé que media o amor de Deus pelo quanto de saúde, riqueza ou sucesso a pessoa tinha. Você reconhece esse pensamento? Às vezes ele ainda sussurra dentro da gente, não é? Isso está acontecendo comigo porque eu mereço. Deus me abandonou. Isso é punição. Foi com esse peso que os discípulos perguntaram a Jesus: quem pecou, mestre? Foi ele ou foram os pais dele? É uma pergunta honesta. É a pergunta de pessoas que queriam entender por que o sofrimento existe. E Jesus respondeu. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus viu, ao passar, um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus se manifestassem nele. Enquanto é dia, precisamos realizar as obras daquele que me enviou. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e pôs a lama nos olhos do cego, e disse a ele: Vai, lava-te na piscina de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que o tinham visto antes mendigando diziam: Não é este o que ficava sentado e mendigava? Uns diziam: É ele. Outros diziam: Não, mas é parecido com ele. E ele dizia: Sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: Como se abriram os teus olhos? Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez lama, pôs nos meus olhos e me disse: Vai a Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e enxergo. Levaram então às autoridades religiosas o homem que antes era cego. Os fariseus perguntaram-lhe também como havia recobrado a vista. Ele lhes disse: Ele pôs lama nos meus olhos, lavei-me e enxergo. Alguns dos fariseus diziam: Esse homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Outros, porém, diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divisão entre eles. Voltaram então a perguntar ao cego: Tu, o que dizes acerca dele, já que te abriu os olhos? E ele respondeu: É um profeta.
Os judeus não acreditaram que ele havia sido cego e que tinha recobrado a vista até que chamaram os pais do curado. E perguntaram-lhes: É este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como é que agora ele enxerga? Os pais responderam: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como é que agora enxerga, não sabemos, nem sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntai-lhe: ele tem idade, falará por si mesmo. Chamaram de novo o homem que havia sido cego e lhe disseram: Dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é um pecador. Ele respondeu: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora enxergo. Eles lhe disseram: O que te fez? Como te abriu os olhos? Ele respondeu: Já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir outra vez? Será que também vós quereis tornar-vos seus discípulos? Eles o injuriaram e disseram: Tu és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. O homem lhes respondeu: Nisso está a maravilha, vós não sabeis de onde ele é, e no entanto ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas ouve quem o teme e faz a sua vontade. Desde o início do mundo, não se ouviu falar que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Eles responderam: Tu nasceste todo em pecado, e nos queres ensinar? E o expulsaram. Jesus soube que o tinham expulsado, e ao encontrá-lo disse-lhe: Crês no Filho do Homem? Ele respondeu: Quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse-lhe: Já o viste, é o que está a falar contigo. Ele exclamou: Creio, Senhor, e o adorou. Jesus disse então: Vim a este mundo para um julgamento, para que os que não veem, vejam, e os que veem, fiquem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe perguntaram: Nós também somos cegos? Jesus respondeu: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas dizeis: Enxergamos, por isso o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nem ele pecou, nem seus pais. Quantas vezes você precisou ouvir essa frase? Quantas vezes você carregou um peso que não era seu para carregar? Jesus não veio confirmar a teologia do castigo. Ele veio destruí-la. Ele olhou para aquele homem e não viu um pecador castigado. Viu alguém através de quem a glória de Deus ia se revelar. Isso muda tudo, porque significa que o seu sofrimento não é sinal de que Deus te abandonou. Pode ser exatamente o lugar onde Deus vai agir. Mas tem algo mais nessa história. O cego foi curado e, em vez de abraço, recebeu perseguição. Os fariseus o interrogaram. Os vizinhos duvidaram. Os pais tiveram medo de falar. E no fim, ele foi expulso. Você já viveu isso? Recebeu uma graça e foi incompreendido? Mudou de vida e as pessoas ao redor estranharam? Encontrou a fé e perdeu alguns amigos? O cego foi expulso da sinagoga. Mas Jesus foi atrás dele. Não foi o cego que procurou Jesus pela segunda vez. Foi Jesus que procurou o cego. Crês no Filho do Homem? Às vezes, quando somos expulsos, quando somos rejeitados, incompreendidos, deixados de lado, pensamos que Deus também nos abandonou. Mas essa história nos diz o contrário. É exatamente quando você está mais sozinho que Jesus mais te busca. E tem uma última virada nessa história. Jesus diz algo perturbador no final, para que os que não veem, vejam, e os que veem, fiquem cegos. Os fariseus enxergavam com os olhos, sabiam as escrituras de cor, cumpriam cada detalhe da lei, mas não conseguiram ver que Deus estava na frente deles. A cegueira mais perigosa não é a dos olhos, é a cegueira de quem acha que já sabe tudo, de quem não tem mais espaço para o mistério, de quem julga antes de perguntar. E o cego de nascença, aquele que nunca tinha visto nada, aquele que foi excluído, questionado, humilhado, ele viu Jesus. Ele adorou Jesus. Às vezes,
Quem mais enxerga Deus é quem passou pela maior escuridão. Se hoje você está na escuridão, se está sendo julgado por algo que não foi sua culpa, se está carregando um peso que não é seu, saiba que Jesus está passando por essa rua. Ele te vê, ele sabe o seu nome, e ele não vê um castigado. Ele vê alguém através de quem a glória de Deus vai se revelar. Vamos fazer juntos uma oração? Senhor Jesus, assim como o cego que estava no caminho, eu também ando com os olhos do coração cansados. Às vezes acredito que meu sofrimento é castigo. Às vezes me sinto julgado. Às vezes acho que estou sozinho nessa escuridão. Mas hoje a tua palavra me lembra que tu passas por onde eu estou, que tu me vês antes que eu te procure, que tu não vês em mim um pecador punido, mas alguém amado, chamado, escolhido. Abre meus olhos, Senhor, não apenas os olhos do rosto, mas os olhos da fé, que eu possa te ver com mais clareza, que eu possa confiar em ti, mesmo quando não entendo, mesmo quando sou expulso, mesmo quando estou sozinho, e que quando as obras de Deus se manifestarem na minha vida, a minha resposta seja a mesma do cego curado. Creio, Senhor. Amém. Se essa mensagem falou com o seu coração, você não está aqui por acaso. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Inscreva-se no canal Luz Divina para que a palavra de Deus possa iluminar cada dia da sua vida. Que Deus te abençoe e que a luz continue chegando.